Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos para Gênesis, capítulo 4. Hoje finalizaremos as exposições neste capítulo. Vamos ler do versículo de número 23 ao versículo 26. Diz a palavra do Senhor: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus eterno, bendito é o teu nome neste dia que nos reunimos para cultuar-te, para adorar-te, para exaltar-te, para bendizer-te o nome. Tu és digno, Senhor, da adoração da igreja pelos séculos dos séculos, durante toda a eternidade. Os anjos te louvam e te adoram, e o teu povo também. Como diz a Escritura, os 24 anciãos prostrados glorificam ao Senhor. Uma representação de que tua igreja, no antigo e novo pacto, está diante de ti e entende que a adoração é a causa de sua existência, é a razão de sermos igreja. Por isso pedimos, Senhor, receba a nossa adoração. E pedimos agora que, mais uma vez, o Senhor fale conosco por meio da exposição das Escrituras, e que à medida que formos ouvindo a palavra, também te exaltemos, adoremos, glorifiquemos. Que nosso coração esteja inclinado não só a ouvir o que a Escritura tem a nos dizer, mas exaltar-te pelo que ela está dizendo. E pedir misericórdia ao Senhor para que nós possamos cumprir, viver aquilo que está posto na tua palavra, o que ensina o Evangelho. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nesta semana nós vamos comemorar 507 anos da Reforma Protestante. São mais de 5 séculos de uma história cheia da graça de Deus, cheia de desafios, cheia de muito ensino a respeito do que é ou quem é o homem, quem é Deus, e do que Deus proveu para aqueles que Ele deseja salvar. Nesse texto que nós iremos tratar dele hoje, está falando da descendência de Caim. Nós já ouvimos e já vimos que Caim aqui é a representação da semente da serpente, daqueles não eleitos, não salvos, não alcançados pela graça. Mas também a representação da potencialidade do pecado no mundo. Nós vimos que, mesmo com essa natureza pecaminosa e esse destino condenatório de Caim, Deus se vale dos seus descendentes, através da graça comum, para trazer muitos benefícios aos homens. Nós vamos reler aqui do versículo 17 até o 22, para nós recapitularmos algumas coisas nessa passagem. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Aqui no versículo de número 19, nós observamos a primeira distorção
com respeito à relação de um homem e uma mulher no casamento. Aqui nós temos a entrada da bigamia, que é a porta de entrada para a poligamia. Vimos que o padrão que Deus estabeleceu era a monogamia, com Adão e Eva, mas através de Lameque, descendente de Caim, então entra a poligamia. Nós lemos no verso 20 o seguinte: Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então aqui se começa a observar o surgimento do trabalho artesanal, com a preparação, com a construção de tendas para os homens habitarem. Isso é fruto da graça comum. Mesmo numa semente caída, mesmo com um pai ímpio, assassino como Caim, Deus, por sua misericórdia, através da graça comum, está fazendo com que a humanidade desenvolva. No verso 21 nós lemos: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aqui nós temos o início da história da música no mundo criado. A música já existia no contexto celestial. A Bíblia dá prova disso em vários momentos através da adoração dos anjos. Deus é o criador da música e ela surge no céu. Mas aqui nós temos o surgimento dela na história dos homens. Então nós temos a criação a fundação das habitações em tendas, e temos também aqueles que começaram a construir instrumentos musicais. A música faz parte da história dos homens. E isso é importante observarmos, porque a música faz parte da necessidade que o homem tem de entretenimento. Os seres humanos têm necessidade de entretenimento. Os seres humanos têm necessidade de prazer estético. Deus criou o ser humano assim, visto que Deus colocou eles no jardim do Éden, e não havia nenhum lugar mais bonito e prazeroso, também esteticamente, do que o Éden. E a música também é um desenvolvimento disso. Mas ainda temos aqui, no verso 22, que Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Aquele começou a criar armas. Observe: habitação, arte e armas. Armas para caça, armas para defesa. O pecado fez com que o homem criasse também, ou tivesse necessidade de criar mecanismos de autodefesa. Isso faz parte da entrada do pecado no mundo, porque o pecado é ameaçador. Dito isso, nós voltamos agora no verso 23 à figura de Lameque, que é uma figura importante nesse texto, e o texto volta a ele. No verso 19 que lemos, ele é bígamo. No verso 23, então, ele se dirige às suas esposas. Moisés registra essa fala dele para as suas esposas, quando ele diz: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. O que é que Lameque estava dizendo? Eu sou um assassino, e é isso mesmo, e pronto. E quiser achar ruim, que ache. Ele estava se gloriando da sua maldade. Ele estava se gloriando da sua iniquidade. E ele vai além. No verso 24, o texto diz: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Se Caim recebeu uma marca e um juízo, ele está dizendo: pior vai ser comigo. Eu sou pior do que meu pai Caim. 70 vezes 7. Se ele era mau, eu sou pior. Eu sou assim. Esse é o símbolo da autoglorificação de homens caídos na sua maldade. Esse é um ensino que mostra que a cultura do pecado é uma cultura iníqua, destrutiva, onde a maldade é usada, inclusive para a autoglorificação do homem. Nós devemos nos lembrar desse número aqui, 70 vezes 7, que aparece pela primeira vez nas Escrituras. Aqui Lameque diz: se Caim foi vingado assim, eu serei 70 vezes 7. Jesus usa esse mesmo número e diz: se teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. Quantas vezes? 70 vezes 7. Jesus está mostrando os efeitos da graça no coração daqueles que não são mais filhos de Caim, mas são filhos da promessa de Deus.
São os eleitos de Deus, são os efeitos da graça. Preste atenção na mudança do comportamento, do temperamento. Hoje se fala muito de temperamento. Eu tenho tal temperamento, tal temperamento, tal temperamento, e todo mundo vai encontrando os seus temperamentos. Para resumir, o nosso temperamento é o seguinte: nós somos pecadores terríveis. Esse é o nosso temperamento. Caim matou um rapaz porque pisou no pé dele. E se gloriava disso. E ainda tem hoje gente se gloriando disso. Eu sou quieto, mas pisou no meu pé. Só falta dizer assim, 70 vezes 7. Pisou no meu pé. Ou às vezes nem diz, né? Ou às vezes nem diz. Reage. Impulsivamente são irados. Na forma que falam, na forma que reagem. Se auto-idolatram. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês acreditam que o respeito à esposa pelo esposo é um mandamento bíblico? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que se um marido desejar ser respeitado pela sua esposa, é um desejo legítimo e bíblico? Vocês acreditam nisso? Sim, irmãos? Estão pensando que é pegadinha do malandro, é? Respondo. Sim, um desejo bíblico. Mas imagine então que a esposa grite com o marido e seja agressiva com ele. Imagine então que a esposa venha a agredir o marido com palavras, talvez fisicamente. Então ele diz: me respeite, e lhe dá um tapa no rosto. Esta reivindicação por respeito é legítima? Sabe o que é essa reivindicação por respeito? Idolatria. Para ele, o respeito que a esposa lhe deve é maior do que a obediência a Deus. Que se alguém bate em uma de sua face, dê o outro lado. Para ele, ser respeitado é mais importante do que obedecer a Deus. Da mesma forma acontece do contrário. Quando uma esposa reivindica mais carinho do marido, mais amor do marido, mais compreensão do marido, que ele escute mais ela, isso é legítimo? Sim. Isso é bíblico? Sim. Mas quando ela diz assim: não quero mais ficar com você, estou indo embora, porque você não é o homem tão carinhoso como eu desejaria que você fosse. Isto é idolatria. Porque nós nos esquecemos de que os nossos pesares, os nossos sofrimentos também são vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de abusos, viu, irmãos? Eu estou falando de sofrimentos suportáveis. Também são vontade de Deus. Nós não aceitamos quando Deus coloca sobre nós duras provas. Nós queremos reagir, ou nós queremos nos libertar. Alguns talvez não abandonem, né? Mas apenas orem, né? Senhor, mata e leva, me liberta. Pelo menos eu fico. Não foi eu, né? O Senhor quis levar. Na hora do velório eu dou uma chorada lá para tapear e está tudo certo. Tenhamos cuidado com o nosso coração. O coração de Lameque era um coração vingativo e ele se gloriava disso para suas esposas. Veja que homem ameaçador. Ele chamava suas esposas e dizia: matei e mato de novo. Não tenho medo da punição de Deus a Caim. Veja o que esse homem estava dizendo. Não tenho medo da punição de Deus a Caim. Este é o símbolo da maldade no coração humano. Temos cuidado para que não sejamos filhos de Lameque. Temos cuidado para não sermos arrogantes como Lameque. Temos cuidado para não sermos maus como Lameque. Temos cuidado para não estarmos nos gloriando em pecados no nosso coração como Lameque. Nós só temos um motivo para nos gloriarmos. A cruz de Cristo. Somente. O texto continua aqui. Verso 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete é uma figura importante, porque dele virá o Messias. De sua semente virá o Messias. E Eva estava esperando este filho
que começaria a cumprir essa promessa. Possivelmente para Eva, essa promessa seria imediata, né? Mas ela não era imediata, ela era histórica, estava distante ainda. Então, Sete começa a ser aquele nome pelo qual Deus traria o Messias no futuro. Deus começa a desenhar isso do passado para o futuro. Me permitam fazer uma aplicação aqui importante. Às vezes nós desejamos a bênção de Deus de modo imediato e nos incomodamos quando isso não é rapidamente oferecido por Deus, ou as nossas orações não são respondidas de modo imediato como um passe de mágica. Nós devemos observar que Deus cumprirá muitas coisas na nossa vida, na nossa trajetória, no seu tempo e da sua forma. No seu tempo e da sua forma. Muitas vezes isso irá demorar anos para se cumprir. Mas o nosso coração deve estar cheio de esperança, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O texto nos diz aqui, no verso 26, que Sete nasceu-lhe, a Sete nasceu-lhe também um filho, que tinha o nome de Enos. Daí começou a se invocar o nome do Senhor. Perceba os contrastes, os contornos do texto. Lameque, alguém que se colocava contra Deus, alguém que dizia, não tenho medo de Deus, se o castigo de Caim foi 1, o meu pode ser 70 vezes 7 maior do que o dele. Eu mato mesmo, se me incomodar, eu me vingo, eu acabo com a história e eu resolvo logo. Enos era o contrário disso. Filho de Sete, da linhagem piedosa, e com Enos começa a se invocar então o nome do Senhor. O que é que nós podemos entender aqui por invocar o nome do Senhor? Aqui nós temos a primeira manifestação de um culto pós-redentivo. Um culto particular pós-redentivo, pós-queda. Na queda, nós temos então Deus matando o animal, cobrindo Adão e Eva. Adão e Eva aprenderam o que era o culto. Ensinaram a seus filhos Abel e Caim. Caim foi infiel no culto. Abel foi fiel no culto. Deus abençoou Abel. E Caim não ficou satisfeito com isso. Porque o que é que Caim queria? Caim queria o seu reino. Isso é o que nós queremos ainda. O que é que Lameque queria? Queria o seu reino. Caim queria o poder. E o poder exercido através do assassinato. Lameque queria o poder adquirido através da força, da morte, do assassinato. Os homens sempre desejaram poder, sempre desejaram reconhecimento. Você quer poder, você deseja ter poder, você quer controlar todas as coisas. E quando a coisa foge do seu controle, você se irrita e fica como Lameque. Você explode. Porque você quer tudo no seu controle, aqui na sua bolinha, não pode nada fugir daquilo, porque senão você fica desesperado ou desesperada. Porque você é o seu pequeno Deus. Isso não começa com Caim, não começa com Lameque. Se lembre que Satanás disse a Adão e Eva, ou disse a Eva inicialmente, se você comer do fruto proibido, você será como Deus. Ou seja, você terá o seu pequeno reino. Seu pequeno reino. Você terá o controle das coisas. Você será independente. Você precisa de independência e força, poder. Os homens sempre desejaram poder. E você deseja poder também. O meu coração pecador também deseja poder. E Deus vai nos dizendo que o caminho para adorá-lo não é o desejo por poder, é o desejo por adoração. Enos é o símbolo contrário do que do que Caim fez, do que Adão fez, do que Lameque fez. Deus está dizendo que o caminho é a obediência para a adoração. Isso Adão deveria fazer. Não ouvir Satanás e adorar a Deus e obedecê-lo. Isso Caim devia fazer. Não ouvir o seu próprio coração pecador. Adorar a Deus como Deus queria. E ele não fez. Porque Abel fez, ele mata Abel. Isso era o que Lameque devia fazer, não fez. Mas Enos fez. Então, o que é invocar o nome do Senhor? O catecismo de um reformador chamado Pierre Viret, que foi um reformador que trabalhou junto com Calvino em Genebra, foi pastor na cidade de Berna, foi um grande reformador, ainda desconhecido no Brasil. Mas o seu pequeno catecismo,
diz o seguinte a respeito de o que é invocar o nome do Senhor. O que se inclui na invocação do nome do Senhor? Ele diz: oração e súplica, pelas quais recorremos a Deus em todas as nossas necessidades. A segunda coisa que significa invocar o nome do Senhor: ações de graças, pelas quais reconhecemos as bênçãos recebidas da mão do Senhor. A terceira coisa: profissão e confissão de fé, pela qual Deus se agrada em ser confessado e glorificado por nós, como nosso Deus perante todos. É isso que Enos estava fazendo. Orando, louvando a Deus, coração grato a Deus pelo que Ele estava dando. E nós não estamos falando de um período aqui que tudo era tão fácil como no nosso tempo. Nós não estamos falando de um período, ou a era do iFood. Nós não estamos falando no período do Pix. Nós não estamos falando do período das viagens aéreas. Nós não estamos falando disso, estamos falando de um período muito difícil. E aquele crente, Enos, invocava o nome do Senhor e louvava a Deus por tudo que Deus havia feito na sua vida, estava fazendo na sua vida. Você é filho de Lameque ou de Enos? O seu comportamento tem sido como o de Lameque ou como o de Enos? O seu coração é cheio de ira, de raiva, de ódio? Ou cheio de gratidão, de louvor e de testemunho como o de Enos? Deixe-me fazer uma pergunta um tanto quanto constrangedora. A tua ira glorifica a Deus no mundo? A tua insatisfação glorifica a Deus no mundo? As tuas reclamações do que você não tem glorificam a Deus no mundo? O que você não tem, o que Deus não tem dado, você não precisa agora. O que você não tem hoje, você não precisa, porque se você precisasse, Deus já tinha dado. Jesus é um grande exemplo para nós. Hebreus 4,15 nos diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Observe o que o autor aos Hebreus diz. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Ele compadece-se de todas as nossas necessidades. E por que o seu coração não é grato e não é contente? Qual é o motivo? Porque aquele problema não está sendo resolvido? Este é um motivo para você não estar contente? Porque você não conseguiu determinada coisa, chegar em determinado lugar? Esse é o motivo de você não estar contente? Você lembra-se desse texto? Que ele é o nosso sumo sacerdote e ele compadece das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Você crê que ele se compadece das suas necessidades, das suas fraquezas? Você crê que ele age para lhe sustentar nas suas necessidades e fraquezas? Então por que estás insatisfeito, cristão? Lucas 6,29 vai nos dizer: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar a túnica. A túnica ficava por baixo da capa. A capa ficava por cima, né? O texto bíblico no Novo Testamento nos diz: aquele irmão que não era como Lameque, mas lembrava, chamado Pedro, Pedinho para os mais íntimos, se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que lhe perdoar? Até 70 vezes 7? Jesus disse: não te digo que até 7 vezes. Pedro disse: Jesus disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A tua resposta, Pedro, deve ser a reação reversa de Lameque. Reversa. Não te vingues. Não alimentes ira no teu coração. Não planeje vingança. Não planeje. O dito que fala que vingança é um prato que se come frio
é perverso. Primeiro, comida fria não presta. Só se for sorvete, né? Alguma coisa assim, pavê. Pavê e para comer. Né? Uma outra coisa que é boa gelada. Tem um bocado, né? Pudim. Pudim. Pudim de leite. Meu Deus. Eu acho que lá vai ter pudim de leite. Lá mana leite e mel a terra, irmãos. É a Bíblia que diz. A terra mana leite e mel. Lá vai ter pudim de leite. Não é possível, não? Não vai ter leite? E não vai ter mel? Vai ter pudim de leite. Algumas aplicações para nós chegarmos ao fim aqui. Em primeiro lugar, os efeitos do pecado causam desordem pessoal, desordem relacional e desordem social. Porque o nosso coração é pecador, o nosso íntimo corre o risco de ser desordenado, confuso, perverso. E ele é. Há também uma desordem relacional em nós. Você percebe que a gente só quer se relacionar com pessoas fáceis? Foi difícil, a gente já... É bronca. É bronca. Né? Mas Jesus é tão bom que às vezes ele diz assim, eu vou colocar uma bênção na tua vida. Então, toma aí. E às vezes é tão profunda a coisa que não tem como a gente dizer assim, não, eu vou me afastar. Tem como não, irmãos. Às vezes é o marido, é a esposa, às vezes é o filho, né? Porque quando a gente entende que, na verdade, nós somos pior do que nós imaginamos, né? Spurgeon dizia isso, né? Se alguém critica você e chama você de mal, você deve agradecer, porque aquela pessoa ainda não entendeu o quão pior você é. Se a pessoa disser assim, tu é muito chato, eu sou o Senhor, graças a Deus, porque eu sou tão pior do que isso. Essa pessoa, imagine se as pessoas nos vissem por dentro. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Imagine se os seus filhos vissem você por dentro. Quem você é realmente dentro do seu coração. O pecado destrói o ser humano, potencializando nele desejos que lutam, esses desejos lutam para a sua destruição. O desafio da vida cristã é termos os nossos desejos reordenados pelo Evangelho da Graça, pelas ações do Espírito Santo. Há desejos que são completamente legítimos e humanos, mas eles podem ser desviados. Por exemplo, o desejo de casar-se é bíblico? É. Mas o desejo por poligamia é bíblico? Não. Mas não é um desejo por casamento também? Agora, casamento com várias pessoas, né? Mas não é bíblico. Então, um desejo bíblico pode ser desordenado. E pode ser afetado, controlado pelo pecado. O desejo de comer é legítimo? Vocês acham? Sim. Vocês ficam calados, vocês não comem, não? Ou é medo da lapada que vai pedir? Desejo de comer é bíblico. Porque é um desejo natural, inerente em nós. Mas a glutonaria é pecado. A glutonaria é pecado. Né? O desejo de descansar é bíblico? É. Mas a preguiça é pecado. O desejo de ganhar dinheiro é bíblico? É, porque há um mandamento para o trabalho. Mas a avareza é pecado. Transformar o dinheiro no motivo de sua vida, ou como Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, um desejo que é normal, natural no coração do homem, pode se tornar em algo puramente pecaminoso, totalmente depravado, totalmente idólatra. O pecado, como em Lameque, promove um sentimento de prazer no mal, satisfação no erro, sentimento de suposta alegria na violência e no dolo. Tomara que essa característica da iniquidade não esteja no seu coração, mas se está, eu preciso te dizer hoje. Sete aparece aqui como filho da promessa, e Enos também aparece aqui como filho da promessa, símbolo daqueles que conhecem o Deus de Israel.
a solução para a transformação do seu coração é o Evangelho, é Cristo, é a graça. Para a mudança do seu comportamento é Cristo, é a graça. Você pode até estudar alguma coisa de mudança de comportamento, de você começar a contar até 10 e respirar fundo, de você ir para a academia e correr, fazer crossfit, coisas dessa natureza, para você ficar menos estressado. Mas se o Evangelho da graça não transformar o seu coração, tudo é inútil. É apenas um autocontrole exterior, não é uma transformação interior. Deus, que é infinitamente misericordioso e gracioso, permite que o pecado destrua por completo sua criação. Deus permite. Mas Deus também refreia o pecado para que ele não destrua completamente a criação, por um puro ato de graça comum. Porque Deus está levando seus eleitos para a transformação e para a completa glorificação na volta de Cristo. Diante, então, irmãos, do tamanho do caos que nós já vimos no capítulo 3 e no capítulo 4 de Gênesis, nós observamos que nem as construções humanas, nem as grandes metrópoles, nem a arte, nem o trabalho, nem a tecnologia, nada disso soluciona o grande problema do homem, que é o pecado. Nada disso. Só há uma solução para o pecado: Cristo. Apenas Jesus derrota o pecado. Apenas Jesus transforma o coração. Apenas Jesus vence aquilo que nos domina. Você não conseguirá vencer o seu pecado. É Jesus quem vence. Ele é o grande vencedor. Por isso, apenas a fé no sacrifício de Jesus pode salvar o homem. Não basta você vir para a igreja, não basta você ser membro da igreja, não basta você ter sido batizado. Você precisa crer em Cristo, confessá-lo como seu Salvador e viver para Ele. Enos invoca o Senhor. E você e eu devemos também invocar o Senhor, adorá-lo e vivermos para Ele. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã de aprendizado, de instrução, de adoração. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a crescermos como adoradores. Seja louvado o teu nome no nosso meio, Senhor. Seja louvado o teu nome nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que em cada lar desta congregação, desta igreja, não haja uma autoglorificação na maldade como Lameque, mas haja invocação do nome do Senhor. Que a tua graça seja alvo de nossas conversas, que tenhamos conversas intencionais dentro de nossos lares, maridos e esposas. Quantos maridos e esposas, Senhor, não conversam sobre o Evangelho? Quantos ficaram e estão presos em conversas pecaminosas, afrontosas, terríveis, que desonram o teu nome? Que a graça seja alvo de nossas conversações. Que o Evangelho seja instrumento de nossa alegria no nosso lar, porque sabemos que se tivermos lares fortes, teremos uma igreja forte. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações